Nisso, hein? E vamos falar do Cruzeiro. Eu vou começar fazendo o seguinte: a gente vai rodar as imagens do jogo com o Flamengo, né, no Mineirão. O Flamengo fez um primeiro tempo realmente espetacular, apesar de não ter feito todos os gols que poderia ter feito. Arthur Jorge é melhor técnico que Leonardo Jardim, Arnaldo Ribeiro? Eu acho que atualmente talvez seja, né? Mas eu acho, o Mauro fala muito sobre essa questão. Cruzeiro e Flamengo têm times hoje, propostas, tipo de jogo, que seduzem mesmo quem não torce para os dois times. Quem torce para os dois times tem algumas aflições, né? Porque às vezes tem muito espaço, mas os dois têm jogadores técnicos, propõem jogo e fica esse jogo franco. Foram 3 ótimos jogos, 2 pela Libertadores e 1 pelo Brasileiro. O que eu acho interessante nessa situação do Cruzeiro é o poder de reação, né? Porque eliminado da Copa Libertadores, às vésperas do Clássico Atlético, muita gente imaginou que o Cruzeiro e o Cruzeirense não iriam para esse jogo com algum afinco. Pelo contrário, acho que a torcida comprou a causa, o técnico armou um time interessante, sobretudo no segundo tempo, soube mexer e conseguiu a virada no final, com o Matheus Pereira, que comprova a impressão que, se tivesse chegado antes o Arthur Jorge, provavelmente o Cruzeiro estaria disputando o título também com Palmeiras e Flamengo lá na frente, né? A campanha dele no Brasileiro é impressionante. E o Flamengo, acho que até o empate seria um bom resultado. Acabou levando o gol. E aí, aquela diferença... Porque o Flamengo, né, Vladir, chegou a ser líder do campeonato por um momento, até o intervalo. Chegou, depois de muito tempo, a assumir a liderança e permitiu a virada. E aí o Palmeiras, no domingo, ganhou de goleada e abriu 6, né? Então, essa briga acho que vai continuar até o fim. Agora, o Flamengo tem uma semana de preparação, ele não tem a Copa do Brasil, esse conflito que a gente falou dos times da Copa do Brasil, mostramos aqui no início, ele não tem, né? Então, agora ele tem que se dedicar ao Campeonato Brasileiro para tentar encurtar de novo essa diferença. O Rossi está treinando junto com o Léo Jardim do Vasco. Tá igual. Não, mano, esse jogo você gostaria eles treinam juntos. Os dois erram todo o jogo. O Vladir, os piores goleiros do futebol carioca. O Vladir queria que eu falasse, ele indicou com o dedo assim, mas eu quero ouvir o Mauro. Não, mas eu quero te ouvir. Esse jogo você gostaria de fazer, essa provocação. O futebol é mágico, né, Vladir? Eu acho que para quem não torce nem para Cruzeiro, nem para Flamengo, foi um belíssimo jogo. Gostoso de ver, jogadas bonitas, etc. Jogadores bons. Mas o torcedor vê o jogo com apreensão, é natural que assim seja. Não é só um entretenimento para a grande maioria da torcida. Então, o que vale é o resultado. Mas, Oscar, é aquilo, né? Se você está neutro e vai escolher um jogo hoje, você vai escolher provavelmente ou do Flamengo ou do Cruzeiro. Mas tem que estar neutro, né? Estando neutro. Né? E acho que mas o Cruzeiro é mais recente isso, hein? Depois da chegada do Arthur Jorge. Acho que e tem um detalhe, né? Você falou sobre Não, os você estava técnicos. falando do Léo, do goleiro. Os dois treinam juntos, do Vasco e do Flamengo. Eles erram todo o jogo. Não, o Rossi, eu tenho dito o seguinte, e é sério que eu vou falar agora, eu vou repetir, falei em outros lugares já. Então não ri, Maurício. O Rossi, para o torcedor do Flamengo, se tiver um pênalti contra, ele tem mais confiança na defesa do que um chute fora da área. Chutou de fora da área, a chance de gol, se for um chute razoável, entra. Você está falando que o Arroio fez 2 gols parecidos. Totalmente defensável. É uma dica para narrador isso. Totalmente defensável. Certo, né? A do semana passada era mais difícil. É mais difícil. Um chute sem ângulo e tal, difícil e tal, fez uma curva. E a do Lucas Romero, também mal colocado. O Rossi está muito mal, mas muito mal. E o Jardim, bola passa na mão dele, mão de alface, é coisa assustadora. Abraço de jacaré. Abraço de jacaré, que o pessoal está dizendo. E muito mal também, fase muito ruim de 2 bons goleiros. Estão em fase ruim, todos 2. Agora, sobre os técnicos, eu entendo da seguinte maneira. A campanha é muito boa do Arthur Jorge, mas acho que ele não foi bem na Libertadores, não. O Cruzeiro não soube se impor em casa, pelo contrário. E no Maracanã ele foi totalmente dominado no primeiro tempo, reagiu no segundo, depois o time ruiu. E nesse jogo, ele só não perdeu porque o Pedro é extremamente displicente em certas situações, sempre querendo um toque mais refinado, quando o mais simples é você bater forte do canto e tirar do goleiro. Ele não faz isso, nunca fez. Dizem que ele nunca vai aprender. Então eu vou criticar até o final da carreira dele. Porque o jogador do quilate, né? o jogador do quilate dele, da categoria dele, se ele fosse mais, eu vou falar a palavra essa, sério, que a coisa é séria. Você está diante do goleiro, você é um centroavante, cara, tira do goleiro. É muito sério, né? Isso acontece há muito tempo. No ano passado, o Flamengo fez um jogo com o Estudiantes do Maracanã, ele fez gol com 1 minuto, ele tomou a bola, gol, 1 minuto, 1-0. Aos 8 minutos, 2-0, gol do Varela.
O Estudiantes estava nas cordas. Se fosse a luta de boxe, a hora de você derrubar no primeiro round. 13 minutos. Ele recebe a bola, cortou o zagueiro e o goleiro. O goleiro caiu para o lado, o zagueiro caiu, o gol ficou aberto. Ele podia chutar no outro canto. O que ele fez? Tentou chutar, fazer o gol no lado mais difícil. O lado do goleiro, que era o Muslera, que é um frangueiro da Copa do Mundo. Mas de vez em quando ele faz uma defesa. O goleiro uruguaio. Ele perdeu o gol. Como é que terminou esse mata-mata? 3-0 com 13 minutos, amigo, acabou. Né? Acabou. O Estudiantes estava atordoado. Ficou no 2-0, esses times argentinos sabem fazer esse tipo sabe se comportar nesse jogo. Conseguiu levar para 2-0, ferimentos leves, né? Veio o segundo tempo, fizeram um gol, o Plata foi expulso, aquela confusão, terminou 2-1, Flamengo segurando 2-1. Foi para La Plata, perdeu de 1-0, foi para os pênaltis. E ele não jogou nada lá. Ele teve a classificação nos pés, com 13 minutos ali acabava o mata-mata. Então isso se repete há muito tempo. Como ele é um jogador muito bom, fez uma grande situação quarta-feira no Maracanã, e vira e mexe, ele decide os jogos que ele faz gols, a torcida fica sempre perdoando. Mas eu acho que passa da hora, você falou de técnico, o técnico, já que os outros não conseguiram resolver, alguém chegar, chamar o cara e dar uma bronca e falar, cara, o que acontece com você? Jogador da sua categoria. Ele não foi à Copa do Mundo por isso também, além das lesões, por isso o Ancelotti certamente vê os jogos. Então percebe, o cara é muito bom, mas vai chegar na Copa do Mundo, ele vai querer fazer o mais difícil? E é isso, o Pedro tem esse problema, e isso tem que ser dito. Né? E o Flamengo pagou 5,7 milhões de euros num goleiro chamado Andrew, que não joga enquanto o titular falha todo o jogo. Não foi o valor pago ao clube que vendeu, mas o montante da transação chegou a essa cifra. Um goleiro reserva que custou essa fortuna e que não joga, que é outro mistério do senhor Leonardo Jardim. Bom, a gente já separado aqui de falar também do Fluminense, que venceu o Remo de virada, vai indo bem. Melhor mandante do Brasileiro. Efetivou o Marcão. E tinha separado também Bahia e Vitória, a gente já falou. Primeira vitória do Bahia no Barradão, na Série A, coisa e tal. O Oscar, que gosta dessas coisas do acaso, às vezes fico vendo esses últimos jogos entre Cruzeiro e Flamengo, fico intrigado, porque no jogo da Libertadores teve uma partida que virou sem nenhuma atuação e o jogo virou totalmente. E na de ontem também, no intervalo, teve só uma substituição do Cruzeiro e a coisa mudou totalmente. Só para corrigir, não é que eu goste ou desgoste do acaso, eu só aceito, porque não tem o que fazer. Não, você o se respeita. rende, né? É que normalmente o pessoal vai para o estádio vendo o jogo sem considerar o acaso. Todo mundo faz pouco caso dele, você não faz pouco caso do Estou te acaso. elogiando, viu, Oscar? Obrigado. Bom, e a gente volta porque temos aí uma sequência para falar. Temos que falar do São Paulo, temos que falar do Corinthians e temos que falar do Santos. Voltamos já para isso. Cartão Verde de volta. Bom, na rodada de final de semana, ninguém se decepcionou tanto quanto o torcedor de São Paulo, né? Porque perder para a Lanterna Chapecoense realmente escancarou de vez a fragilidade do tricolor. A gente vai ver esses lances da partida aí. Chegou ao 10º jogo sem vitória no Brasileirão. Arnaldo, se você quiser falar um pouco do jogo, não. eu já até... não, mas podemos falar do que aconteceu hoje, né? Antes do treino, visita de torcedor organizada para falar com o elenco, com a diretoria. Não, o jogo, uma palavra, né? Foi patético do São Paulo, foi a pior partida da equipe sob o comando do Dorival. Do gol, né? Perdeu do Lanterna, que tem jogado melhor que o São Paulo, né? Já vinha de um empate interessante com o Bahia. O São Paulo hoje joga o pior futebol da Série A e foi necessário perder para o Lanterna para ligarem o alerta, que estão sendo aqui avisados há algum tempo. O time do São Paulo, como diria Hernan Crespo, é um time para lutar contra o rebaixamento. O time é muito ruim, né? E as condições são muito ruins. Atrasos, falta de comando, torcida dividida. Então, esse é o contexto, né? Foi necessário perder para o Lanterna. Opa, é isso mesmo, a nossa briga... Então, 10 jogos sem ganhar. Dorival Júnior já vinha com uma série ruim pré-São Paulo, né? Com o Corinthians no Campeonato Brasileiro. 25 de abril, última vitória do São Paulo no campeonato. E a Sul-Americana... aniversário da minha filha, não esqueço essa data, 25 de abril. Desde então, nada. Parabéns a Madalena de novo. Agora, na questão da Copa, lá, o suspiro da classificação contra o Boca, hoje teve, de novo, mais um pacto torcida e time. Porque a torcida não larga. Aliás, a torcida é o melhor do São Paulo nesse momento. A torcida sabe que se ela largar, o time cai. Pela primeira vez na sua história. Foi assim nas outras vezes, né? Então, cobranças em cima dos dirigentes e
a obrigação da reação no Campeonato Brasileiro e do foco no Campeonato Brasileiro. Porque aí tem também a questão da obrigação da comissão técnica, que até agora não levou esse Campeonato Brasileiro, de fato, como deve ser levado, em consideração. Não, nas Copas estamos bem, na Sul-Americana estamos bem. Não, não adianta. Então, o São Paulo e o Dorival precisam dar uma resposta a partir de sábado contra o Bragantino, que a torcida, de novo, vai comprar a briga. A favor do São Paulo, Vladir, a favor nessa briga de foice de um monte de gente contra o rebaixamento. Mais jogos como mandante, mais jogos em casa do que os outros. São Paulo fez, nessas 10 partidas de jejum, foram 2 no Morumbi. Ninguém jogou tão pouco na sua casa como o São Paulo. No Morumbi, o São Paulo pode reagir, desde que tenha foco nessas partidas do Brasileiro e deixe o Boca Juniors para depois. Depois vem o Boca Juniors. Ô, Mauro, vou chamar as imagens do Corinthians,